1 Samuel capítulo 5. A arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e puseram junto a Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantaram-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom e Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e constrangeram e congregaram a si a todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos, pois, nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará a volta a Gade. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até os grandes, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Senhor de Israel, para nos matarem, a nós e o nosso povo. E enviaram a congregação e todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroida que o clamor da cidade subia até o céu. Glória a Deus. Quem era Dagom? Dagom era um deus pagão de pedra, inútil, como esses que você vê aí nos templos profanados católicos. Deuses de pau, de pedra, de gesso, de mármore, de ouro, de prata, de bronze, de papel, de papelão, que não prestam para nada. Nada podem fazer por ninguém, nada podem socorrer ninguém, não podem ouvir ninguém, nunca fizeram, não podem fazer e nunca farão, ou seja, inútil. Os filisteus, quando derrotaram Israel, e toda vez que Israel era derrotado, tu vai ver no capítulo anterior, quando Israel era derrotado, se dava por causa da desobediência do povo, da rebeldia do povo diante de Deus. A desobediência te leva à derrota, a desobediência te leva à morte, a desobediência acarreta maldição sobre a tua vida, como nós vimos domingo na escola dominical. A desobediência traz maldição, e de uma maneira terrível, sobre aqueles que desobedecem a palavra do Senhor. Então pegaram a arca do Senhor e colocaram ela de frente da imagem do seu ídolo inútil, Dagom, ídolo pagão de pedra, morto. Porque era costume dos povos, quando derrotavam outro povo, pegar os bens daquele povo e colocar diante do seu ídolo, do seu Deus pagão, e colocar a arca do Senhor que eles levaram. Só que quando alguém acordou de madrugada, foram ver, durante a manhã, acordaram de manhã, durante a madrugada, Dagom estava com o rosto prostrado, ou seja, até as pedras se prostram na presença de Deus. Dagom estava com o rosto prostrado, aquele pedaço de pedra esculpido no formato de um boneco, seja lá do que fosse, que eles cultuavam como Deus, estava prostrado na presença da arca do Senhor.
puseram no lugar dele, porque ele é inútil, tem pé e não anda, assim como as imagens de escultura, necessita de quem os carreguem, porque não podem andar, tornem-se semelhante a eles que a fabricam, os que o adoram, como diz a palavra do Senhor. E do dia seguinte, novamente pela manhã, estava Dagon caído, e agora? Com a cabeça cortada e as palmas da mão cortada. Somente o tronco estava ali. E aí eles já não puderam mais colocar no lugar. Eles pegaram a arca do Senhor e levaram para Gade. Aí Deus manifestou hemorroida tanto no meio dos de Asdod, uma doença terrível. Hemorroida é uma coisa vexaminosa, é uma coisa terrível, é um incômodo terrível. Pessoas que você conhece que já foram acometidas ou são acometidas por essa doença, é uma coisa horrorosa. E levaram para Gade. Aí Deus feriu os de Gade de uma doença vexatória, feriu de hemorroida, feriu de problema. Aí levaram, foram levando, até que alguém disse: não, o povo lá dos príncipes dos filisteus disseram: vamos enviar a arca de Deus de Israel para eles, para que torne por lugar deles, leva lá, porque senão todos nós vamos morrer. A presença de Deus, meu irmão, ela é poderosa para abençoar aqueles que amam e que guardam a sua palavra, e ela vai ser terrível para aqueles que negam a palavra de Deus e que praticam abominações na sua presença. Então, o que o Espírito Santo te trouxe hoje aqui, te colocou aí para ouvir? Não há nada na presença de Deus que fique do mesmo lugar. Não há nada. Quando tu coloca uma oração na presença de Deus, acredite, alguma coisa Deus vai lançar sobre aquela oração que você colocou. Ela não vai ficar do mesmo lugar. Quando você apresenta uma causa, como João escreve em uma das suas cartas: olha, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Quando tu apresenta uma causa na presença de Deus, ela não fica sem resposta. O problema é que você ainda não aprendeu a identificar as respostas de Deus. Deus não te responde na tua vontade, Ele te responde na vontade dEle. E tem gente que só acha que Deus respondeu quando vê a sua vontade saciada. Deus vai satisfazer o desejo do teu coração quando primeiro você agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor, disse o salmista no Salmo 37, e Ele fortalecerá ou satisfará, conforme a tradução da sua Bíblia, o desejo do teu coração. Mas quem quer agradar ao Senhor? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer para agradar ao Senhor? Obedecer cabalmente a sua santa palavra, andar em tremor, em temor e em santidade diante dele, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quando você agrada a Deus, quando você se volta para Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, nada do que você apresentar na presença de Deus vai ficar da mesma maneira. Deus disse para Josué: aonde tu puser a planta dos teus pés, ali eu te dou o lugar. Quando tu entra num lugar, no teu trabalho, em casa, na rua, onde for, tu põe a planta dos teus pés e faz uma oração e coloca na presença do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel. Nada naquele lugar vai ficar igual, nada vai ser a mesma coisa. Alguma coisa Deus vai fazer com a tua oração. Glória a Deus, Senhor. Às vezes você está orando pela saúde de alguém e naquela hora a pessoa já diz: mas eu ainda estou com dor. Calma, a palavra de Deus penetrou. Deus cura instantaneamente. Deus trabalha com a palavra para dar experiência à pessoa. Deus vai curar a pessoa que recebeu a palavra hoje, no dia seguinte. Para quê? Para que de hoje até amanhã a pessoa ser provada. Porque Deus não se agrada dos murmuradores. Poxa, teve uma oração, eu creio que Deus me curou, mas ainda estou sentindo uma dor aqui. Deus sabe como tratar com cada um. Ele pode fazer o que Ele quer, porque Ele é Senhor. Cabe a nós, como servos de Deus, confiar que na presença de Deus nada fica da mesma maneira. Glória a Deus, Senhor. Aleluia.
Se a presença de Deus entrou na minha casa não vai ser a mesma. Se a presença de Deus está na igreja, a igreja já não é a mesma. Se a presença de Deus entrar contigo no teu trabalho, o teu trabalho não vai ser o mesmo. A tua saúde não vai ser a mesma. A tua finança não vai ser a mesma. A tua vida espiritual não vai ser a mesma. Nada fica da mesma maneira quando se é posto na presença de Deus. Colocaram a arca, que simbolizava a presença de Deus, na frente de uma pedra muda que eles cultuavam como Deus, chamado Dagon. A pedra se curvou na presença de Deus. Não ficou da mesma maneira. É por isso que Jesus disse: se vós tiveres fé como o tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no teu coração, assim vai ser feito. Dia seguinte botaram a pedra muda, Dagon, de pé, no mesmo lugar, e no outro dia de manhã encontraram ele caído agora, com o pescoço cortado, cabeça separada do corpo e as palmas das mãos cortadas. Aí não, eles falam, não resta outra coisa, tem que tirar essa arca daqui. E já tinha gente gemendo com hemorroidas, levaram para Gade, o povo de Gade gemendo com hemorroida, com vexação, como a Bíblia diz, nas suas partes íntimas, secretas, e sendo acometida de males, angustiados. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus terrível, em poder e glória. Quando você coloca uma oração de confiança na presença dele, ele move todas as coisas para honrar a tua fé. Glória a Deus. Deus pode todas as coisas. Basta que você ande nessa confiança e nesse propósito. Senhor, está aí a oração, está aí o clamor na tua presença. Eu vou descansar. Eu vou agora viver, me movimentar, como se o que eu coloquei na tua presença está aos teus cuidados. Eu não posso andar preocupado se eu coloquei uma oração na presença do meu Deus, porque daqui a pouco tu vai olhar para aquilo que estava te aborrecendo, te angustiando, para quem estava te perseguindo, para a doença que estava no corpo, e vai dizer: olha, eu não acho mais aquilo que me incomodava, porque eu coloquei na presença de Deus, e na presença de Deus todas as coisas caem por terra. Tu crê nisso? Da glória a Deus. Aleluia. Tu crê nisso? Da glória a Deus. Glória a Deus. Na presença de Deus ninguém fica na mesma posição. Não é à toa que João disse: eu quando vi, caí aos seus pés como morto. Caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, sou eu que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. Então, na presença de Deus, as coisas não permanecem iguais. O que está faltando para a igreja nos últimos dias? Mais vida de oração. Falta para todos nós. Essa é a realidade. Mais vida de oração. Mais vida de comprometimento com a palavra. Mais vida de credibilidade a essa palavra. A presença de Deus, a arca de Deus, sabe onde ela está hoje? Dentro daqueles que amam e que guardam a sua santa palavra. Olha o teu nome. Está lá dentro. Glória. Deus santo. Aleluia. Está dentro daqueles que amam e guardam a sua santa palavra. Nós somos a arca de Deus que se move sobre essa terra. A arca de Deus está dentro de nós. Quando nós apresentamos um problema, uma angústia, uma aflição na presença do Senhor, o Espírito que está em nós geme com gemidos inexprimíveis e leva diante do trono do Pai. E você vê um milagre acontecer para a glória e honra do nome de Jesus. Glória a Deus. Está faltando você olhar para o alto. Está faltando você crer. Quero te convidar a um desafio nessa noite. Antes de dormir, vai no terraço da tua casa, na varanda da tua casa, no quintal da tua casa. Dobra o teu joelho e olha para o alto. Como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Olha para o alto, porque é de lá que vem o nosso Salvador. Olha para o alto e apresenta na presença de Deus aquilo que está te afligindo, que está te prendendo, que está te amarrando, que está te perseguindo, que está te angustiando. Olha nessa madrugada para o alto. Amém. E apresenta na presença de Deus, porque amanhã de manhã
o que estava te afligindo, te incomodando, te doendo, te machucando, te prendendo, te sufocando, te atormentando, vai estar caído na tua presença, porque maior é Deus, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Amém. Aleluia. Então nessa madrugada tu vai apresentar aquilo que está te incomodando, que está te afligindo, que está te atormentando. Tu vai colocar na presença do Senhor, mas olhando para o alto. Senhor, eu te apresento. E de manhã, pela manhã, vai estar prostrado no chão, e aquilo que te atormenta, aquela dor que te